Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Rolling Stone Brasil. Hoje eu tô com um convidado ilustre, que eu tenho certeza que todos vocês conhecem. Ele veio aqui para anunciar algumas novidades e alguns lançamentos. Seja muito bem-vindo, Di Ferreiro. Valeu, Aline, valeu. É um prazer te receber aqui hoje no estúdio. Me conta, é a primeira vez que você vem no estúdio aqui? Eu acho que eu vim no estúdio, mas ele não era tão high-tech assim. Não era assim, né? Não, era bem legal, mas era outra vibe. E inclusive tá bem legal aqui, né? Ah, tá bem legal. Inclusive, novos Tamo lançamentos, num mundo você aqui, ó, volta pra cá. Numa bolha assim muito louca com esses LEDs, tô gostando. É, tá bonito. E, Di, mas pra cá você não tinha vindo, mas você já fez uma capa pra Rolling Stone Brasil. Ah, tem uma história com a Rolling Stones, né? Você lembra a capa 2008, eu acho? Foi 2008? Cara, faz tempo, mas eu lembro bem, porque... Você lembra como foi? Me conta. Foi uma proposta da Rolling Stone pro NX, né? Fazer uma capa desprovidos de roupa. Nu pra ser transparente ali, sincero, queria representar esse negócio e também a atitude. Porque tava uma discussão dessa coisa do NX e das bandas ali novas não serem aquelas bandas que quebravam o camarim e não ser aquelas e tal, como se isso fosse uma coisa ruim, entendeu? E era essa a discussão. Inclusive a matéria da Rolling Stone girou em torno disso. A capa foi rock sem transgressão, tipo, então eu quis mostrar isso. E a gente, na verdade, já tava pensando na frente, porque senão eu tava do cancelamento, né? Então parece que era a galera que queria que a gente chutasse o cachorro, quebrasse o hotel, jogasse o cavalo, entendeu? Então, mas foi mais ou menos isso, a ideia, a história, e foi legal, cara. Bombou, assim, né? Bombou. Bombou bastante na época. Foi bem legal. Até hoje os fãs levam, assim, a capa pra autografar. Mas vocês fizeram muitas capas também, teve Capricho. Não, muitas capas. Muitas mesmo. Mas eu me lembro, não sei se é verdade, alguém comentou comigo da Rolling Stones, que foi uma das mais vendidas essa aí. É mesmo? Você não sabia? É. Apelamos, né? Também tudo pelado ali na capa. Mas é uma parada das bandas também, né? Quantas bandas que eu já vi. Eu acho que eu Queens of Stone Age, uma vez no Rock in Rio, subiu com uma meia só, cara. Tipo assim, é isso aí, entendeu? É sobre isso. É. E Di, eu já também queria puxar falando do seu novo lançamento, que sai agora dia 7 de abril, o EP7. Inclusive também sai às 7 horas da noite. Sim. E eu já queria te perguntar, quanto tempo você vem trabalhando? São 3 faixas. Há quanto tempo você vem trabalhando nelas? Como é que foi a produção, a criação por trás? Eu tô me identificando bastante com essas músicas, com esse momento, né? Achei uma sonoridade que eu gostaria de ouvir, assim, de dar play, assim, e tocar, assim, pra eu ouvir, né? E eu já venho trabalhando aí há alguns meses nesse processo de compor, assim, das 3 músicas, né? Não só lançar um single, porque eu acho que com 3 músicas você consegue contar mais uma história do que tá começando a acontecer. E o lance do 7 também, né? Que é um número cabalístico, né? É um número que, pra muita gente, o cara, meu número da sorte, tem o tatuado e tal. E tem todo o lance do sei lá, desde que a gente vem pro mundo ali até os 7 anos, aí tem sempre uma mudança entre o 7, né? O 7 é tipo um começo de algo, fim de algo e o começo ao mesmo tempo. Então o 7 é o 14, ali a adolescência. A gente começa a lembrar das coisas que a gente vive no mundo aqui até os 21, nosso corpo, aí 28, perto dos 30. Tem o lance do retorno de Saturno e tal. Mas, porém, o que fez mais sentido para mim do 7 foi o horário. Porque eu acho que o fim do dia e o começo da noite, né? Aquele que é quase às 7, né? Tipo, aí aquela cor azul, assim, que o sol se põe, assim, e vem chegando a noite, assim, me dá uma paz, é um momento meio contemplativo para mim, de reflexão e tal. E eu acho que as músicas estão por esse caminho, então esse é o conceito todo, sabe? Por isso que vai ser lançado no dia 7, às 7 da noite. Muito simbólico. Super simbólico e eu acho que dá pra chegar mais longe a mensagem, assim, quando tá tudo bem amarrado, né? Você primeiro escreveu as faixas e depois viu que elas poderiam se unir num EP? Ou você já planejou esse EP? Eu escrevi uma faixa primeiro, que chama Além do Fim. E aí eu quis... Mas eu tava falando sobre... É um questionamento, né? O que tem além do fim, assim, entre 2 pessoas ou entre uma relação, né? Que você se apaixona por inteiro, tipo...
você se identifica com os defeitos e com as qualidades e tudo mais, você gosta de tudo, mas aí tem todas aquelas situações, brigas e tal, e aí acaba. E o que ficou? E aí eu falei, putz, eu preciso falar antes disso. Antes disso, vem uma desilusão, né? Antes de ter o fim. E aí, então, rolou o Som da Desilusão, que é a primeira do EP, que, pô, foi uma desilusão mesmo que eu tive, né? Um lance de amizades e coisas que você se doar mais. Todo mundo tem desilusão. Desilusão, não preciso ficar explicando o que é, porque acho que é popular, assim, né? Você não tem, vai ter, tá tendo. Comum. Só que qual que é o som, né? Qual que é o som disso, né? Pra mim. Então, foi mais ou menos em cima disso. E a música começa com uma intro, assim. Então ela vem crescendo. Então ela já é como se fosse uma intro do EP. Dentro já da música. Eu já vou falando da letra, já vou falando do que se trata. E a hora que você acha que vai explodir, ela seca. Ela fica tipo um groove, assim, tocado. E aí você vai contando a história, acaba. Aí além do fim, depois de além do fim, tem o questionamento, né? E se eu tivesse feito isso? E se eu tivesse feito aquilo? Que aí é o universo paralelo, que são vários paralelos do que pode acontecer. Eu fui pensando mais ou menos nessa linha, assim, e acho que para fazer uma coisa que faça sentido, assim. Eu gosto de pensar no começo, meio e fim, assim, das coisas. Uma coisa bem amarrada, né? Bem amarradinho, tal, que tem a ver... o som tem a ver, tipo... O Som da Desilusão, ela começa assim, ela é mais densa, tal, e depois, além do fim, que já é um questionamento, mas é mais leve, fica mais feliz. E o universo paralelo, que era, se eu tivesse feito assim, ou o que eu vou fazer a partir de agora, tal, é porrada, assim, termina lá em cima. Então é uma nuance, assim, uma crescente. Foi o universo paralelo que você pensou pra show também? Total, animar, né? A galera? Porque a gente tá falando de coisas, né, de desilusão e tal, mas não é pra ficar triste, né? Tipo assim, a música tá groovada, é pra você dançar falando disso, assim, curtir falando desse tema. E aí o universo paralelo é a mais forte nesse sentido, mas todas têm um groove, assim, todas têm uma... Eu acho que eu dei uns passos pra trás, no bom sentido, assim, musicalmente, pra tocar junto com a banda, sabe? Pensar no ao vivo. Foi mais ou menos esse caminho, assim. E me conta, você tá pensando em fazer aliás, vai lançar um projeto audiovisual em cima desse EP. Uhum. Me conta como é isso. Você estava me contando aqui em off que são visualizers, 3 clipes que se unem. Me conta sobre. Então, eu tava pensando nisso, né? Pô, clipes, né? Eu cresci com clipes, eu amo clipes. Aí tem muita gente que tá falando, clipe já era, e não sei o quê. Cara, eu acho que isso é muito relativo, né? Eu adoro ver clipe, tipo, e também não precisa mais fazer um clipe, tem artista que faz visualizer. Então você pode pensar em vários jeitos novos de comunicar, sabe? E aí, nesse caso, eu tô chamando de trilogia, tipo um visual do álbum. É um visual só. E ele começa numa parada meio de Som da Desilusão, meio lúdica, então é um AI mesmo. Eu comecei com um AI, eu tirei, sei lá, 200 fotos da minha cara, do meu corpo. E a Isabelle também, aí eu pedi para ela ser o meu AI ali, para dar o contexto da parada. Então a gente vive uma coisa lúdica que sai, tem um momento que ele sai assim, eu vou embora, eu já tô mais velho e tal, ele sai, e aí eu vou para um lugar aqui em São Paulo, que eu tô meio isolado, né, que aí começa além do fim, e aí eu tô no meio de tudo, só que naquela cor que eu tô te falando, das 7 horas, Uhum. E aí, tanto é que o clipe vai mudando de cor, sabe? Porque o tempo é tudo sem corte. A ideia é ser sem corte desde o começo, desde o AI até passando por além do fim. Que aí tem essa coisa de você estar no meio de todo mundo mais isolado, se questionando, e vai para o universo paralelo que tem, que é o nome da música, né, da última música, que tem vários Ds nesse universo paralelo, que aí eu chamei vários amigos meus, sei lá, o Maurício Meirelles, a Dai, que você já entrevistou, o Lucas Carlos, tem o Rodari, quem mais tem? Tem mais gente. Tem o Patrick Maia. Uma galera. Uma galera que cada um é o dia de uma personalidade, e aí fica... Versões de você. Versões de mim, que poderia acontecer e tal, e possibilidades, coisas que eu poderia ter feito e tal. Que essa aqui é a ideia. E aí ficou bem legal, sabe? E tudo a ideia
um corte só aí, e o César Ovalle, que é o diretor, a gente falou do set, então tá, a gente falou, a gente tem que ter só 7 chances para gravar. Então, a gente teve 7 chances para gravar além do fim, são 7 takes e valeu o 7º. E no Universo Paralelo foram 7 takes e também valeu o 7º. Que Tanto, isso? É. Um sinal, meu. Não, a gente também forçou a barra para ser assim. Tem que mas ser funcionou, assim. mas funcionou. Tipo, agora é o 7º, chega de ensaio, porque não tem corte. Então tem que ser o que tá ali gravado. É agora. Então isso foi bem legal também. Foi tudo meio que em cima do set, dessa energia, assim, sei lá. E valeu muito a pena, porque fica muito amarrado tudo, né? Então você curte essa coisa de planejamento visual, produção visual? Eu gosto, assim, tudo pra mim é uma forma de se expressar, e é claro que é a música que manda, né? Sempre vai mandar, mas potencializar o som, né? A pessoa ver e ouvir, pô, vai muito mais longe, assim, o recado. Meu, posso fazer um super off-topic aqui? Por favor, se quiser. Você estava contando, enfim, da simbologia do número 7, e uma das simbologias é o horário das 7 horas, que é quando vai escurecendo, vai ficando o céu com aquele tom azulado. E aí me lembrou a simbologia de Arrebol, que era uma banda anterior, antes do NX, não foi? Sim, Arrebol é o horário depois do... É Crepúsculo, né? Depois que aquele... É um pouco antes dessa Blue Hour aí, né? Que tem a Golden Hour, que é tipo assim, o sol... Dourado. Dourado ali, aí depois tem essa hora azul aí, a Blue Hour, que é depois que ele se põe, ele bate na terra, aí tipo... E aí ele faz assim... E vai abaixando. Então ele vai ficando assim, aí vai chegando a noite. Então é uma brisa, cara. Mas é muito linda essa hora, né? E é uma hora que todo mundo percebe. Sim. Você pode estar na correria, pode estar fazendo o que for, mas é uma hora que acabou o dia, começar a noite. Tipo, parece que a gente vira outro bicho, né? Todo mundo olha pro céu, tira uma foto. Não, é muito lindo. Mas aí eu pensei, nossa, que interessante, né? Porque começa no Arrebol e, tipo, volta pra esse lugar, assim, de observar o céu, enfim. Não, mas é total, porque o meu outro álbum, Uma Bad Uma Farra, foi na hora da Golden Hour. Foi no Coachella, você fez a capa. E era pra ser essa hora mais clara, mas com sol ali ainda. E agora é um novo momento, então essa que é a ideia, de começar um novo momento. Uhum. Vai começar a noite agora, pra mim. Então tem uma sequência de coisas que eu quero fazer a partir disso, entendeu? Uma nova fase. Uma nova fase. Loucura, né, gente? Mas é isso. Acho que... Não, eu acho que Sua mãe é astróloga? Minha mãe, ela é psicóloga, formada em psicologia e astrologia também. Não, isso é muito legal, essa coisa também um pouco mais esotérica. Tem um pouco desse lugar. Eu tenho um pouco desse lugar. Ao mesmo tempo, se eu tiver errado, eu não tenho problema em mudar de ideia também. Mas eu tenho, assim, as minhas crenças e as minhas coisas. Eu gosto dessa coisa holística, das pedras e tudo mais. E sempre gostei, assim. Mas eu também não sou... e é isso aqui, acabou, essa aqui é a verdade. Conhecer novas... Eu gosto da simbologia e das ideias. Tipo assim, sei lá, às vezes eu tô com uns amigos que também são artistas, a gente fica meia hora falando sobre esse copo. Nossa, mas esse copo... sabe assim? Sim. Começa sem usar nada, tá? Isso que é o mais louco. E Di, me conta, a faixa Universo Paralelo foi inspirada num livro que você leu. É A Coragem de Não Agradar, é isso? E é uma música que fala sobre os ICs da vida, as possibilidades que poderiam ter acontecido. O que você leu no livro que te deu esse insight? É um livro, cara, é um livro de autoajuda mesmo, assim, se eu for parar pra pensar, mas pra mim foi muito bom ler esse livro. Eu sempre leio um livro mais pra me ajudar, de reflexão, e leio um outro mais, eu tava lendo enquanto eu tava acabando 100 Anos de Solidão, porque eu sabia que ia ter a série, mas eu queria acabar o livro antes de... E, ao mesmo tempo, estava lendo esse, aí comecei a ler uma biografia agora do Flea, do Red Hot Chili Peppers, e, ao mesmo tempo, tô começando a ler O Poder do Silêncio. Tipo assim, eu vou cada um para um lado, assim. E aí, esse livro me ajudou a... O nome já diz, né? A coragem de não agradar, né? Então, a segurar a minha energia, assim, a ser eu mesmo e tal. Mas vem depois de uma coisa que já aconteceu, de uma desilusão ou de um fim de alguma coisa. Então aí te faz refletir, né?
Então, o que eu vou ser a partir daqui? Eu vou ser tipo o que esse livro me ajudou. Porque eu não posso voltar no tempo, né? Eu não posso... Tem aquela... Uma outra coisa que me inspirou para essa música foi a Dark Matter, Matéria Escura, é uma série. Que o cara ele faz uma cagada na vida lá, e ele ama a esposa, não sei o quê, e ele tenta... Tem um amigo dele que tem uma empresa e tal, e aí ele vai e tenta ir para outros universos, arrumar uma coisa que ele fez, mas só piora, não tem como. Nem em outros universos não tem como você arrumar algo que já foi. Passado já é passado. Então, eu quero pensar daqui para frente. Se eu fizer isso agora, daqui para frente. Então, esse livro me ajudou, assim, eu fiquei refletindo sobre isso, sabe? Sobre essa parada, assim. Se fosse outra vida, talvez tivesse feito isso. Começa assim a música. Legal, hein? E, Dia, você começou a carreira solo em si foi em 2018, né? 2018. E aí você logo lançou o single Sentença. Sim. Depois o EP Sinais. Enfim, você teve muitos lançamentos, muitos feats, né? Você teve muitas sessions, até na quarentena. Sim. Aí você lançou o álbum Uma Bad Uma Farra 2022. Enfim, foram muitos lançamentos, agora o EP 7. Por que esse lançamento representa para você um passo à frente em relação aos seus trabalhos anteriores? Você fala que é uma nova fase. Eu tô há 1 ano sem lançar nada inédito. Né, depois ainda da Tour do NX, que foi muito legal, assim, foi uma festa, assim, uma celebração. Aí eu lancei uma música do Paralamas também, aí uma releitura que foi muito legal, tal, mas música inédita, né? Eu tava esperando uma hora certa. E aí agora eu tô sentindo que eu tô diferente. Não sei se eu tô perto dos 40 também, pode ser, mas... e ao mesmo tempo dei uns passos para trás, que nem eu falei, de musicalmente, falando de sacar, assim, o som, pegar o violão e fazer música e tal. Então eu sinto que eu tô pronto para jogar, assim, várias ideias aí pro mundo de novo, né? Só que diferente das coisas que eu já fiz, que é o grande lance para mim de dar uma explorada, de ir cavucando, de ir entendendo, né, os momentos das coisas e tal, e não só lançar por lançar. Eu acho que então, por isso que demorou um pouco para lançar, e agora eu sinto que eu tô num momento legal, assim, e tá diferente mesmo, assim, né? Teve uma pessoa que me ajudou também ali nesse EP, que é o produtor, que é o Vação, que é um cara incrível, inclusive você tem que trazer ele aqui. Fica o convite. Com certeza, você vai fazer assim, ó. O Vação é um cara muito legal e ele conseguiu também tirar várias coisas de mim, né? Eu mostrei as músicas para ele, de uma nova fase e tal. E aí, esse EP foi muito legal, sonoricamente falando. O Bruno Gens também, que toca comigo, que tocava no Cine, fez as músicas comigo, né? O coprodutor. Então foi legal, é um jeito novo que eu tô também fazendo as músicas com outras pessoas, sabe? Tudo isso conta nessa nova fase. Então, algo mudou em você mesmo, né? Pra você trazer esse outro lado seu. Sim, eu acho que eu tô mais simplista mesmo, em várias situações da vida, assim. Eu não preciso passar em cima de mim. Eu passava muito em cima de mim em vários momentos, até como artista, pra fazer algo. Eu acho que era uma certa insegurança que vem de muitos artistas que estão tentando há muito tempo e tal, sabe? E eu tô, assim, a minha carreira é maravilhosa, não posso reclamar, mas nunca é o bastante, assim, para cara, eu sou um cara que busca muito, sempre quis, e eu faço isso desde moleque mesmo, desde criança. Eu nunca nem pensei em fazer outra coisa, só tive que fazer as outras coisas para sustentar a minha vida até eu conseguir fazer música, sabe? Trabalhar em outras coisas, assim. Mas eu sempre buscava em lojas de instrumento, por exemplo, que eu trabalhei vendendo uma época instrumento, tipo, tinha a ver com música, né? Mas então essa fase agora eu acho que é isso, mais saber, mais simples, assim, saber o que eu quero, sabe? Me desprender do passado, do que eu já fiz também. Agora que você tá mais consolidado, assim, no solo, você sente mais liberdade artística de brincar. Você fez muitos feats, né? Com o Victor Clay, com a Isa, enfim, muitas pessoas. Rashid, com... Foi uma galera. Maneva, não foi? Maneva. Você sente essa liberdade artística? Total. Foi um desprendimento pra mim, né? Em 2018 ali, quando eu lancei minha primeira música, ela não tinha nada a ver, nada a ver com o que eu fazia com o NX, nada a ver. Era
pop meio chique, né? Chique, banda chique lá, o Nile Rodgers, assim, meio Motown, né? Disco, tipo, sabe? Não tinha nada a ver. Eu falei, agora eu vou levar porrada mesmo de todo mundo e tal. Mas o que eu senti foi ao contrário. Falei, pô, eu esperava isso bem mesmo. recebida. Porque, cara, você vai fazer uma coisa solo, o que você está ouvindo, o que você está fazendo? Então, eu comecei a me sentir daí mais seguro e tal. E foi muito legal, foi uma construção. Mas até chegar no meu álbum, um álbum solo pra mim foi tipo, uau, foi o meu primeiro álbum solo. Então foi uma primeira vez, né, de uma coisa. E daí pra frente minha carreira começou a ter mais, eu sinto mais relevância em vários lugares, assim, que eu já tinha tido com o NX, mas solo não. Tipo, comecei a tocar em vários festivais e tocar em lugares grandes, começar a aumentar o meu público, que ia no meus shows, no Rock in Rio. Só que agora já passou tudo isso, né? E eu quero mostrar outra parte minha, assim, sem pensar em agradar ninguém mesmo, assim, quero só fazer um som. E de você puxou alguma resposta agora que você falou sobre Aonde Quer Que Eu Vá, que você fez a regravação dos Paralamas. Saiu até um visualizer também. Ficou muito legal, foi muito bem recebida essa regravação. E me conta, você viu eles cantando essa música no Altas Horas? Como é que foi os bastidores dessa regravação? Foi uma sequência de encontros, porque eu tava com eles no Altas Horas, no Paralamas, era uma homenagem. Eu nem cantei essa música, eu cantei Óculos. Tava de óculos, inclusive tirei. Não era esse? Não era esse óculos. E aí, só que a hora que eles cantaram Aonde Quer Que Eu Vá, eu lembro que eu tava do lado da Maria Rita, cada artista tava cantando uma música deles. E aí, assim, o Herbert começou a contar a história da música e tal, e aí a Maria Rita começou a chorar, eu também, foi uma comoção, e eles tocaram a música na sequência, foi forte, assim. Eu falei, cara, que música incrível. E a gente, um dia antes, a gente tinha tocado no navio juntos no navio do 89, e tal, e depois teve o Altas Horas, depois a gente se encontrou no outro dia, tomou café da manhã e falou e tal. E eu fiquei com essa música na cabeça e falei, vou regravar esse som e tal. E aí foi uma responsa, porque é uma música que todo mundo conhece, assim, marcante. Apesar que tinha uma molecada, assim, que não conhecia mais ou menos a música, não conhecia muito Paralamas, assim, uma molecadinha que tá indo no meu show, que tá se renovando o público. Isso eu fiquei feliz, porque você põe continua o ciclo, joga pra frente, né? Olha essa música aqui, galera, tal. Então foi legal, só que os caras não tinham falado comigo ainda. Eu ficava mandando mensagem pro Barone, pro Bi. E aí, vocês curtiram? Cara, não responderam. Não. Aí no Rock in Rio que eu encontrei eles, cheguei no Barone, né, que é o batera do Paralamas, falei, de nada, hein? Fiz lá a música, vocês gostaram? Aí ele, então, Di. Aí eu, puta, não gostou, velho. Eu adorei, tipo, me deu um sustinho. Me deu um susto e tal. Mas foi ótimo, assim, esse momento, foi muito legal. Só que não era inédita, né? Eu precisava... Aí todo mundo eu não caí na pressão também. Outra coisa que eu mudei, eu não caí na pressão. Tem que lançar, você tem que fazer, você tem. Não. Você tem que se respeitar. E aí você lança a hora que fizer sentido mesmo. Tem que respeitar suas vontades também, né? Mas você sente vontade de regravar outras coisas também, dos clássicos, assim, da música brasileira? Então, eu fiz um bloco de carnaval, esse carnaval, o primeiro bloco. Como que era? Se Fui Triste, não me lembro. Tava o povo do Restart também. Cara, eu chamei o Badawi, do CPM 22, chamei o Pelanza, do Restart, e chamei também o Mi, do Glória. E a ideia é fazer uma festa de rock mesmo, né? Porque essa época aí as bandas de rock tiram férias, né? Carnaval. Tiravam. Agora não mais. E aí nesse bloco eu toquei tudo. Músicas brasileiras, assim, de carnaval, mas no meu estilo, né? Tipo, não é que todas eu transformei em rock. Pô, tinha cara na percussão, eu pus uma banda grande e cantei, sei lá, Menos é Mais, a versão do Coração Partido, pô, no sambão, não sei o quê, no refrão virava. Então eu cantei muita coisa. E, pô, dá pra regravar muita coisa. Né? O Mi do Glória cantou Eva. Imagina, minha pequena Eva. Foi muito irado. Uhum. O Pelanza cantou. Pô, enfim, cara, foi uma parada que, sim, poderia sim ter uma regravação de vários sons, né? Cantei Alceu Valença, pô, Evidências, óbvio, né? Tem que cantar o hino nacional. E aí pode ser sim um projeto, alguma coisa assim no futuro. Mas eu tô no momento agora de que eu tenho muita música pra lançar. Eu tô composições suas. Compondo muito, assim. E em relação à composição, às vezes eu
a gente conversa com alguns artistas aqui, eles têm rituais, assim, pra compor. Tipo a Agatha Christie, quando ela escrevia na banheira. Pode crer. Tem essa questão. Você tem isso? Algum lugar? Algum cheiro? Algum ritual pra fazer uma composição? Eu tento inventar ritual pra compor, mas eu já compus tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Eu já compus música inteira, correndo. Como é que você escrevia? Eu fiquei cantando, peguei o celular e cantei já com a letra, que foi a música que tem no NX Norte, no álbum Norte, que chama Vibe. Andei por aí, olhando pra baixo, eu comecei a cantar, falei, depois eu vejo. É inteira. Já peguei, tipo, já no meio da noite, normal, na hora que acorda. Ou também, se for pra marcar, pra fazer uma música, eu vou lá, também consigo fazer. Ou até vou no banheiro, levei o violão, sentei no vaso, compus, tipo, tudo. Eu compus, sério, qualquer no lugar. Chuveiro. Assim. Avião eu componho bastante. Porque, tipo assim, cara, que bom, né? Não tem internet. Tipo, não tem nada. Aí você pega lá, você começa a compor, escrever. Em vários lugares. Pra onde vai sua mente quando você vai compor, assim? Suas histórias, seus sentimentos? Geralmente começa numa conversa, assim, né? Que nem a gente tá falando aqui. Ou eu tô ouvindo alguém falar alguma coisa que a pessoa me contou, tá passando num perrengue, ou tá feliz no momento e tal, e às vezes fala alguma frase, né? Tipo, foi assim com várias músicas, foi assim com, sei lá, Cedo ou Tarde, foi assim, tem músicas que saem, assim, muito rápido. E aí você tem que estar dentro de um contexto, assim. Por exemplo, eu fui pra LA agora, um tempo atrás, com alguns compositores, né? A Jenny Moselli, que é uma compositora incrível, com o Lucas Vaz e tal. E lá eu compus com o cara do Leonés X, compus Portugal Demente, chamei o G Rocha do NX, o Matheus Assato e tal. Só que teve um dia que eu tava falando com a Jenny, que é essa compositora, que a gente começou de manhã. Aí eu falei, cara, tinha um amigo meu, cara, meu irmão, a gente começou, ele falou que eu tava sendo não sei o quê, e na internet eu tava passando isso, e que ele me falou uma frase assim, não me faça parar de te seguir. Aí ele falou isso, eu falei, falou e tal, e aí a gente começou, olhou um pro outro e falou, né, não me faça parar de seguir. Calma, se você quiser parar de me seguir, para de me seguir, então. Aí a gente começou a compor, aí eu falei, unfollow. Tal, e compomos uma música, escrevemos ali. Então, tipo assim, eu não gosto de perder nenhuma oportunidade do dia para tentar pescar algo meu, seu ou de alguém para ter um motivo para escrever algo ou para tentar fazer uma música, porque elas estão aí, elas estão aqui, assim, ó. As ideias, tá tudo aqui. Só que a gente precisa fazer, né? A gente precisa, tipo, acessar isso. E aí começa na conversa, assim, começa num filme, num livro, em algo. Nossa, eu queria muito entrar na mente de um artista, ver como é que funciona. É uma questão muito criativa, né? Assim, de entender o que as pessoas estão falando, absorver aquilo e desenvolver algo seu. Eu acho tipo assim, às vezes é ver sentido nas coisas, assim, ver sentido na vida também. Ou não ver, mas assim, ter o discernimento de se questionar, assim. Eu sempre gostei dessa parada também de filosofar, E aí vai, resenha, aí não sei o quê, mas eu gosto... Tudo isso pra mim é motivo pra escrever e pra fazer música, sério. Eu acho que é por isso que eu, às vezes, e eu já me forcei pra isso quando eu é normal não ter ideias, né? Sim. Acontece, tá travado. Geralmente você tá passando... Bloqueio criativo. Mas geralmente é porque você tá passando por alguma coisa que tá te atrapalhando. Porque quando você tá mal, é a hora que você vai ter mais ideias. Pode crer, ou tá bem, ou tá feliz, mas tipo assim, é alguma coisa que tá te travando que, de repente, um amigo, sei lá, terapia. A minha terapia é muito mais na música, assim, no palco, mas algo assim, sabe? Uma corrida, sabe? Suar, não sei, cara. Cada um tem que ser sua válvula de escape. Eu só ia perguntar, mudar um pouco, perguntar de feat. Porque a gente tava falando que você já gravou com muitas pessoas, mas queria saber se tem alguma pessoa que você ainda não gravou, tem vontade de gravar junto. Várias, né? Eu gravei com várias que eu pirei, né? Com pessoas. Inclusive solo tem isso, né? Foi muito legal compor com um monte de gente diferente, né? Com a Isa, com o Rashid, eu lembro que foi muito incrível. Mas eu gostaria de gravar com um cara que eu sempre falo que uma hora eu vou conseguir, eu já conheci ele, que é o Alceu Valença. Eu faria
porrada com ele, assim, mostrar um som pra ele entrar numas comigo. Seria muito legal ter esse... Eu acho que seria uma experiência, né? Se eu compor. Imagina você compor uma... Sim. Cara, o cara... A vez que eu conheci ele, deu pra sacar mais ou menos a personalidade dele, que ele é... Ele fala aqui, fala ali, vai lá pra cá, blá, pá, pá, pá. Não para, você vê que ele é um crooner também no palco, o jeito dele. Então imagina compor uma parada com ele. Não sei pra onde que vai. Ou se vai terminar, uma hora tem que terminar. Mas seria irado. E feats gringo, né? Tem artistas que eu piro, né, cara? Que eu vou conhecendo, assim, e também curtem o meu trampo. De repente, viu alguns vídeos com o NX. Por exemplo, o NX fez um som com o The Used, que foi muito legal. Eu sempre falo do Bruno Mars, mas acabou rolando uma jam. Uma session, uma session. Então já tá bom. Não lançou nada, mas tá bom, né? Só de estar ali tocando e tal. Eu acho que é isso. Tem muito artista bom, né? E eu tava no Lola agora, tem um cara que eu gostaria muito de gravar. Que eu fui pra ver ele, que chama Michael Kiwanuka. Já ouviu falar nesse cara? Não conheço. Ele é... Eu tava uma vez em LA e tem uma loja de álbum lá, de disco, chama Amoeba Records, que é a maior. E tem uns shows surpresas, assim, do nada. Você tá dentro da loja, aí vem o Red Hot. Ou vem o, sei lá, o Snoop Dogg. Que todos eles já tocaram. É o Frank Ocean, que nem faz show, fez um show lá uma vez. Tipo, é cool, assim, a loja. E aí tinha esse cara que chama Michael Kiwanuka, e ele tocou no Lola. É um dos caras que eu mais escuto, assim. Que é soul, tem muito a ver com algumas coisas que eu tô fazendo agora. Porque é um cara sem ansiedade. Você vê que o cara, assim, não tem ansiedade. Tá lá, ele toca, ele canta. Você fala, uau! Legal. Fica aí pro pessoal conhecer, pra quem não conhece. E Divo, eu tava vendo a sua entrevista com a Foquinha. Uhum. Acho que faz uns 3 meses, você foi uns 4? Pode ser. E lá você comentou que a Isabelle... tem mais um. Posso só falar Óbvio, mais um? Com certeza. Que eu lembrei? Um cara que eu gosto. TZ da Coronel. Olha que diferente. Eu acho que ele é da hora. Legal. E aí eu fiz uma música, até mandei um... Me responde lá no Insta. Eu mandei um alô pra ele. Eu fiz um som que tem uma porrada que eu acho que ele mandaria bem no rock and roll, que ele tem uma voz grave. Você já subiu no palco com o MC Lan? Já. Não subiu? Foi com ele, com... Foi num show do Bring Me The Horizon. Que eu conheci o Oliver, né? Uma loucura, tava malhando. O cara tava malhando na academia junto. Nossa. Só que a gente já se conhecia pelo Instagram. A gente já se falou, e a esposa dele também é artista, que manda muito bem, que é a Alice. E aí a gente se falou tal, e aí ele falou, acabamos de malhar, não sei o quê, aí ele, tava pensando aqui, eu chamei o MC Lan pra cantar o refrão da música Anti-Vício, você quer gravar, você quer cantar os versos? Eu falei, let's fucking do it. Só que eu nem sabia como era a música. E era uma maior gritaria. Não, eu fiquei... Foi um dia antes, aí eu fiquei com a música na cabeça, assim, eu já tinha ouvido, mas, enfim, decorar a letra é foda. Mas foi animal. Eu ia perguntar, tava falando da Foquinha, né? Uhum. Que você foi pra uma entrevista, fez uma entrevista com ela, e você chegou em um dado momento a falar que a Isabelle te leva pra lugares muito inalcançáveis também. Mas, fora isso, você também já conheceu muitas pessoas que te chocaram. Na oportunidade, você falou isso, que você conheceu o Lars do Metallica. Uhum. Aí você falou que fez essa jam com o Bruno Mars. Queria saber se tem alguma pessoa... Essa aí não foi ela, tá? Não, isso foi música, foi da sua parte. Tadinha, ela nem tava, ela tava viajando. Ela queria estar nessa festa, nessa ideia. Porque não foi uma só com o Bruno Mars, só uma dentro. Claro. Tava o Jorge Ben na guitarra e o Sr. Jorge tocando flauta ainda. Mas como foi uma isso? Festa lá, rolou uma festa e você vai indo. Agora... Tipo um after, assim? Tipo um after, né? Olha só, gente, imagina esse after. Eu queria saber se tem alguma pessoa que você não conheceu, ainda que você gostaria de encontrar, ou alguma outra pessoa que te surpreendeu, que te deixou chocado, assim, caraca, eu conheci fulano de tal. Sabe, assim, uma pessoa marcante pra você. É difícil falar conhecer, né? Porque às vezes você passa ali, conversa rápido e tal, mas às vezes tem umas pessoas que você sente uma vibe boa, assim. Que nem a última vez que eu fui ver a Isabelle também, num lugar, numa festa dessa, eu dei mó milho, assim, porque eu confundi o cara que é esse ator do Brutalista com o cara que é um francês
que mora no Brasil e acho que é casado com uma brasileira, então eu achei que o tempo inteiro que eu tava falando com esse cara. Aí depois que eu vi que não era, então tipo assim... O Adrien Brody. Cara, né, só que ele tava sendo tão querido, velho, tão gente boa, tão da hora, que no final ele falou, cara, acho que você tá me confundindo com outra pessoa. Aí eu falei... foi gentil. Me desculpa, velho. Ele, não, tranquilo e tal, e já ficou na naturalidade, mudou de assunto. Então, tem pessoas muito da hora, assim, que você né, você vê e você admira e tal. Mas eu acho que se eu conhecesse o Paul McCartney, e tivesse a oportunidade de ficar uns 10 minutos conversando com ele, nossa, seria incrível. Mas eu deixaria ele falar, assim. Porque eu acho ele um cara com uma luz legal, com uma energia boa. Ele tem todo o lance que ele acredita. Eu não sou vegano, eu já fui, tá, mas o cara é vegano, tipo assim, e ele não é um vegano... Você não pode, você aqui aponta o dedo. Ele e tá tudo certo, quem quiser que seja, quem quiser comer menos ou mais. Mas ele luta pelas coisas que ele acredita e tal, e... Enfim, eu gostaria de conhecer ele. Seria um cara legal pra trocar uma ideia sobre som, sobre tudo. É um cara pra cima, ele tem 84, 5 anos, não sei. Também fazer uma festinha com o Mick Jagger, nada mal. Que até hoje eu sei que ele faz. Uns after, energia, high energy, lá em cima. Ô, Di, vamos falar um pouquinho de turnê também? Vamos. Você não parou, não saiu da estrada nesses últimos anos. Teve um reencontro aí do NX 2023. Inicialmente você tinha comentado que seriam 10 shows, foi 60 no final das contas. Teve a Wannabe Tour, teve festival, teve Rock in Rio. E agora você tá aí com a sua turnê, né? Que é a Outra Dose Tour. E temos 2 shows aí bem marcantes que vem por aí. Dia 12 de abril, agora no Circo Voador, no Rio de Janeiro. E na Áudio, 17 de maio. Sim. 17 de maio que vai finalizar a mesma turnê. Sim, porque essa tour já tá há mais de um ano, né? Rodando e é a maior tour que eu já fiz, assim, de quantidade de shows também e de lugares, né? Eu já toquei bastante no Brasil, quase praticamente no Brasil inteiro, assim, faltaram alguns estados só. Mas, e ela tem um fim, tem que ter um fim, né? Pra começar outra, né? Esse novo momento, acho que vai fazer sentido. E aí vai ser muito incrível esses shows. Esses shows vão ter participações especiais, né? No Rio vai cantar comigo o Danilo Cutrim, do For Fun, e a Clarissa. Eu também participei do show do For Fun, que foi pra mim muito incrível, porque, né, é uma história ali que a gente tava junto, eu vi os caras crescendo e eles também viram, só que eles eram do Rio e o NX de São Paulo, mas a gente sempre teve uma coisa de brother, assim, de irmão, assim. E aí, fiquei muito feliz que eles me chamaram para cantar. Siga o Som, foi a música que eu cantei, foi Animal. A Clarissa já gravou comigo no meu primeiro álbum, Uma Bad Uma Farra. Foi bem legal, ela manda muito bem. Ela tem uma coisa também que eu gosto, assim, que é bem peculiar lá do Rio, o estilo dela, o jeito dela cantar, que bastante personalidade. E vai abrir o Menores Atos, que vai abrir esse show, que é uma banda que, que eu sou fã. E a galera que não conhece também fica aí pra ouvir essa banda. É muito boa, os caras têm uns tempos legais de som, né? Uma energia da hora de palco também. Então é isso, em São Paulo eu também tô esperando um pouco para anunciar as participações, mas vai ter, os ingressos estão quase acabando, inclusive, já em São Paulo. Vai ser na Áudio, mas vai ter pessoas que não tem... que eu duvido a galera acertar, sabe? Tipo assim... Porque vai ser totalmente fora do... Vai achar que é meio fora de contexto, mas não é. Vai entender lá na hora. Então eu quero que seja especial, sabe? Mas vai ser... Porque é o encerramento de uma coisa muito grandiosa pra mim. Eu piro em tocar. Eu queria parar, assim, uma hora também, porque eu acho importante. Sei lá. Mas por enquanto não, assim. Por enquanto eu ainda tô com um gás, assim. Mas você tá um tempão aí na estrada. Muito tempo. Acho que se não fosse a pandemia, eu estaria desde 2000 desde 2006. Antes de 2006, se for contar a época independente. Antes de 2006, eu tirei uma férias com o NX de 2 meses só. O NX só tirou uma férias de 2 meses. E aí teve a pausa do NX, só que a pausa do NX que também eu acreditei, eu não sabia que eu ia fazer, né? Da outra vez que eu vim aqui, eu contei que eu fiz um alter ego, fiz um álbum, tem o Emicida, tem o Rael no álbum, Paulo Miklos, Mamundi e tal. Acabei não lançando. Vai ser meu álbum póstumo, acho. Acho que vai ser uma boa.
igual o Mac Miller fez agora. Sim. Que é muito bom, inclusive, esse álbum que o Mac Miller, né, que Deus o tenha, lançou. Mas eu acabei falando, não, eu quero lançar música, e acho que vai chegar o momento de eu dar um tempo. Acho que tá quase chegando, eu acho. É importante dar uma pausa. Sim. Mas o pessoal elogiou muito seu setlist, né? Você toca até cine. Não toca cine? O que você toca que a galera mais pira? Porque assim, eu quero fazer uma festa mesmo. Vou tocar as minhas, vou tocar, algumas do NX ali, vou tocar algumas coisas que eu lancei solo enquanto eu tava no NX, né? Que eu tenho um feat com a Nelly Furtado ali, que foi muito bem lá em 2010, sei lá, 2011. Tem uma com Túlio Deck, que a música tocou muito também, que chama Tudo Passa, tipo... Então eu resgatei umas coisas que eu tinha lançado fora o NX, só que na mesma época. Algumas coisas do NX, só que tem um contexto ali da banda que tá tocando comigo, que é o Bruno Gens, do Cine. Então eu toco uns sons dele, né? Tipo As Cores, que é uma música bombada lá do Cine, que é a que eu mais gosto. Tem a Garota Radical. E vira uma festa, assim. Aí eu toco Glória Groove, que eu fiz uma versão irada. Cara, depois do Carnaval eu toquei a Para Pericles, eu tô chamando. Que é a Paramore. Depois dá uma olhada aí, galera, pra vocês verem. Alguém fez um meme aí incrível que colocou uma música do Paramore, só que com a música do Pericles. Fez um mashup e virou. Foi muito legal. Uma hora eu vou fazer isso com o Pericles, inclusive. Pode estar chegando esse momento, hein? Fica a dica aí. Pra galera de, né? Bom. Aí Então eu toco tudo isso e a galera chapa, assim. Pode ser em show de rock, em festival que eu tô tocando, que é bem segmentado, e o cara tá com a camisa do, sei lá, do Slayer, do Metallica, e o cara canta uou, oh, do Cine, uou, tipo assim. Eu vi que... E também nos festivais que tá uma mistureba, assim, que tem várias outras pessoas, uma galera de outros estilos de som, do pagode, do samba, que às vezes toca, né, que meio que o pop ali junto e tal, e toco também umas porradas e, né, a galera canta junto também. Então, eu fico feliz, porque é bem festa, assim. A galera pira no Charlie Brown também. Parece que quando toca Charlie Brown é a comoção também, é muito, muito incrível. Eu acho que por aí vai. Eu sempre vou inventar essa moda aí. Não, isso é muito legal. Um show alto astral também, acima de tudo. É porque é o momento que tá todo mundo saindo de casa. Eu sei como é que é sair de casa, ainda mais pra geração Z, né? A geração Millennial, né? Que é mais nova, né? É isso, né? Millennial ali uns 30 e poucos. Millennial ainda sai legal. Qual que é o anterior mesmo? Anterior, a X, Millennial e A Z. X ferrou. A X é tipo, pra sair de casa tem que gostar muito. Mas então pra sair de casa tem que se divertir. Tipo assim, cara, e outra, você tá pagando, né? Pra curtir, tá pagando uma parada. E eu tenho que me divertir também. E senão eu vou ficar só... Eu não quero ficar batendo cartão, não é isso. Aí você tem que voltar e falar por que eu faço isso. É pra curtir, me divertir e mostrar meu som. E aí eu posso fazer minhas versões das coisas. E aí eu já fiquei um tempo sem me divertir em show e tal. Na época ali que o NX pausou, não só eu, todo mundo tava numa... E aí foi a melhor coisa que a gente fez, foi entender que voltar atrás e falar por que a gente faz isso que a gente faz. Pô, é pra passar um momento incrível, né? Não tem momento melhor que você tá num show. Tá num festival, você tá num show, você tá com a galera, pô. Então é isso. E você traz muitas idades pros seus shows, né? Isso é uma coisa muito legal. Você renovou também um pouco da cultura do NX0. E a sua cultura, da sua música, né? Você vai renovando, a galera vai conhecendo cada vez mais. É muito louco isso, porque tem gente que vem do NX, muita gente, né, tal, e que me acompanha na minha carreira, curte meus sons, né, reclama, toca essa, briga comigo. E tem gente e tem uma molecada que começou pelo meu som, vários assim, cada vez mais, porque a molecadinha tá indo no show. Depois da pandemia, principalmente, começou a ir uma molecada nos shows, assim, sabe? Que começou a ouvir as minhas músicas ali, que eu lancei numa Bad Uma Farra, tipo, Um Brinde, né? Tipo, Aonde é o Céu e tal. E aí depois foi pro NX, é muito louco. E aí, sabe, tem os dois lados hoje. Porque é sempre uma continuação, né? Uma continuação. Mas eu fico muito feliz de ver uma molecada, ainda mais uma molecada tocando música. Tem muita molecada que tá, tipo assim, eu não sei se é porque
teve o lance da pandemia, né? Sei lá, pra quem tem 20 anos hoje, a pandemia durou 4 anos, o cara, então, você pensa que o cara, em vez dos 20 anos saindo, fazendo coisa, ele saiu 16 anos, ele perdeu 4 anos de social, né? Então, só que quando o cara pega e toca uma bateria, ele fala, eu posso fazer no computador, mas olha isso aqui. Tipo, é uma descoberta, assim, você fala, que mexe com a pessoa. Então, tem muita gente tocando, voltando, você vê no Lola, tipo, as bandas meio indie, assim, que você usa lá toda a tecnologia a seu favor, mas o orgânico tá muito presente em tudo. Todos os artistas estão colocando banda. Os artistas pop, que era o DJ, ou escondia a banda. A galera acha meio caída, às vezes. Até a galera a galera gosta muito. Não, até a galera do rap, do trap. Sim. Que é cultural mesmo, ter o DJ, da hora. Mas, quando dá, né, quando começa a crescer, fala, mano, eu quero ter uma banda comigo, pelo menos uma batera, ou pelo menos uma guitarra me acompanhando, um baixo, um grave no palco. Então isso é legal, sabe? O show fica outro. O show fica outro. Ficar humano, né? Uhum. Humano ali, você tem a sensação da parada. E a molecada tá mais nesse sentido, e é por isso que o rock a energia desse estilo também tá maior, bem maior que antes, muito maior que ali 2018, 2019, tá diferente, assim, a energia que... Eu digo rock, mas no geral, né? Que o rock tá em todas as vertentes. Punk, rock, pop rock, né? Dentro do trap tem o lance da linguagem do emo, do entrevado ali, que era que é onde eu cresci e tal. Às vezes não é a guitarra que manda, mas é a atitude, é o jeito. Então tem toda essa energia agora, sabe? Muito louco. Di, eu queria falar sobre tantos assuntos com você. Eu tô até olhando aqui a minha pauta, eu queria falar dos Mensageiros Mirim. Queria falar... Você morou em várias cidades, né? Campo Grande, Porto Alegre, morou na Argentina. Morei no Rio também. No Rio também? Olha só. Também da cultura emo, você sempre fala daquela matéria do Fantástico, a fatídica matéria do Fantástico que ensinou as pessoas a serem emo, não é? Usa um cinto X, um cinto Ensinou Y. tudo errado. Mas o nosso tempo urge. Então, eu queria encaminhar um pouco pro final e perguntar pra você o que mais vem aí na história de Di Ferreiro. Não necessariamente na vida profissional, pode ser um pouco na sua vida pessoal, na profissional também, musical. O que vem por aí? Não sei. Acho que eu aprendi agora a falar não sei. Eu sei o que eu tô fazendo agora. Eu digo assim, não sei o que vai vir daqui a um ano. Mas agora, e nesses próximos momentos, eu sei que eu tô muito inspirado e eu tô sentindo um começo de algo muito, muito bom pra mim, assim, musicalmente, e com quem eu tô me relacionando dentro da música e fora da música também, em outros âmbitos, assim, da arte, das ideias, poder contribuir de uma outra forma, às vezes não só musicalmente, onde eu possa estar falando da vida, de coisas que realmente eu acredito, assim, defender as minhas ideias, que eu venho lá de trás, assim, ser sincero comigo. Isso é você. Isso é o que pode esperar de mim, assim. Eu não sei o que vai transformar artisticamente, mas vai ser essa linha que eu vou cada vez mais me guiar, sabe? Di, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer conversar com você Pena que hoje. não tocou o single do Mensageiros Mirins, cara. Eu amo Jesus. Vamos colocar? Será que a produção consegue colocar? A edição consegue colocar esse vídeo na tela? Vamos só pra fechar. Porque, gente, esse vídeo é muito legal. O Di, ele entrou na música muito cedo. A família dele era da igreja, certo? Sim. E aí tinha essa banda, os Mensageiros Mirins. Eu fazia tour e tal. Você chegou a tocar no Maracanãzinho? Maracanãzinho, em várias cidades, assim, fazia tour, assim, nas capitais. E aí tinha uns singles, né? E aí eu tô resgatando os clipes, né? Porque é tudo em VHS, mas... Meu, tem que puxar, isso aí é... Mas esse era o hit, era um dos hits. Como que era? Eu amo Jesus, nós amamos Jesus. Espírito do mal, nos deixe em paz. Somos de Jesus, não somos de Satanás. Pode ver, Jesus é o nosso... É o flow. Perfeito. Di, agora sim finalizamos. Agora sim. Aí fica o convite pra você voltar aqui pra gente conversar um pouco mais sobre o seu passado. Mas pra quem tá assistindo, ó, 7 é o novo EP do Di. Sai dia 7 de abril, às 7 horas da noite. Então fica aí o convite pra todo mundo ouvir. Quem quiser te encontrar nas redes sociais, te encontra como? De Ferreiro mesmo. Di Ferreiro, Isso. normal. Perfeito. Di, muito obrigada. Obrigado, valeu. Até a Tamo próxima. junto.